Gente, eu vou compartilhar a tela agora, tá? Porque eu vou iniciar a apresentação, então eu vou compartilhar a tela com vocês. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, professor. Ótimo. Gente, eu quero antes de começar também fazer um acordo com vocês, tá bom? Qual que é o acordo que eu quero fazer com vocês? É o acordo que vocês não vão vocês não vão deixar eu ficar falando sozinho, tá bom? Porque essa experiência de aula remota, né? Ela é um pouco fria e distante, né? Então, às vezes a gente está falando e a gente está falando sozinho, né? E aí a gente não tem essa recíproca de quem está ouvindo, se está tudo bem, se tá interagindo. Então eu gostaria que vocês interagissem comigo ao longo das minhas explanações, tá bom? Para que não vire um monólogo, não vire uma palestra, tá? Apesar que vai ser bem dinâmico, né? Eu acredito que não vai configurar a palestra. Mas eu gostaria que vocês interagissem comigo. Tudo bem? Beleza? Tá? Beleza, professor. Não me deixe falando sozinho. Interajam, pergunte, questionem, tá? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que não existe pergunta tola ou pergunta boba, né? Porque se existe pergunta, existe dúvida, né? E é a dúvida que gera o aprendizado. Aliás, né, gente? A ciência é movida pela dúvida, né? Então, se não houvesse dúvida, não havia avanço científico, ok? Então, toda dúvida que tiver, por favor, tragam à tona, né? Para que a gente possa discutir. Eu não tenho todas as respostas. Não tem, né? Mas juntos a gente consegue buscar aí, de repente, solução para dúvidas comuns, tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá. Eu programei para a aula de hoje, gente, nós vamos pontualmente até meio-dia, ok? Na hora que, não importa o que estejamos fazendo, o assunto que estejamos, a gente vai parar meio-dia e voltamos no dia seguinte, tá? Então meio-dia é o nosso limite. Tá? Então, qual que é o objetivo desse nosso curso? Então, ao final da capacitação, os participantes deverão ser capazes de realizar um estudo bibliométrico sobre o tema proposto para o seu projeto de iniciação, ou faltou um ozinho aqui, deixa eu corrigir, né? Para o seu projeto de iniciação científica, identificando as publicações relevantes, os autores mais citados, a evolução do tema ao longo dos anos, as palavras-chave mais utilizadas, bem como a tendência de estudo e os possíveis gaps de pesquisa. Gente, então olha só, nós temos aqui nessa definição conceitos, aspectos muito importantes, muito importantes de uma pesquisa científica, né? Então, ó, o que nós temos aqui? Ó, o que ele fala, olha, identificar as publicações relevantes, né? Eu acho que no nosso nível a gente não precisa se preocupar muito com publicação em língua estrangeira. Mas as publicações nacionais a gente precisa se atentar, né? Precisa se atentar, ok? Os autores mais citados, poxa, isso aqui é fundamental. Quem é que está estudando essa temática? Quais são os atores, quais são os pesquisadores, os atores do processo envolvidos nessa temática? Isso é importantíssimo a gente saber. A evolução do tema ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, o André e a Eduarda, orientados aí pelo professor Aurélio, estão tratando um tema que é reciclagem de resíduos sólidos, que é super difundido, né? Então, essa temática ela é muito ampla, né? Muita gente já estudou sobre ela, ok? Tá? Então, desde quando estão estudando sobre reciclagem de resíduos sólidos? Qual que é a linha de evolução histórica desse tema? Então, o estudo bibliométrico vai dar isso pra gente, tá? As palavras-chave mais utilizadas, olha que bacana, né? Será que na pesquisa do André e da Eduarda
as palavras-chave mais citadas são, por exemplo, compostagem. Estou chutando aqui, tá, gente? Eu não sou especialista no tema. Compostagem, aterro sanitário, reciclagem, cooperativa. Será que essas são as palavras-chave mais utilizadas? Então é muito bacana a gente entender isso, porque por meio das palavras-chave, num estudo bibliométrico, a gente pode identificar caminhos de pesquisa, norte de pesquisa. Quantos pesquisadores já não ajustaram a sua pesquisa, né, a rota da sua pesquisa, por meio de uma análise de palavras-chave, tá bom? Bem como a tendência de estudos. Gente, isso aqui é fundamental, tendência de estudos, né? Então é assim, será que em reciclagem de material sólido o tema já está tão amplamente discutido? Será que a partir de agora já não está sendo trabalhado? Deixa eu entrar aqui um pouquinho, que o professor Francisco está pedindo o link. Ô Igor, alguém tem o contato do professor Francisco aí, para eu não ter que sair? Eu tenho, professor, o Francisco de Oliveira? Isso, professor Francisco de vocês, professor de... Beleza, eu mando para ele aqui. Ele quer entrar, mas ele está sem o link, você passa para ele, por favor, tá bom? Sim. Beleza. Bom, aí é o seguinte, gente, olha só. Então, será que de repente, nessa área de resíduos sólidos, não é interessante, por exemplo, a gente fazer uma pesquisa a respeito, estou chutando aqui, vou reforçar, tá? Não sou especialista. Será que é interessante, não é a gente fazer uma abordagem, de repente, de geração de energia a partir desses resíduos sólidos? Ok? Não sei, né? Então quem vai definir, quem vai determinar isso é a pesquisa bibliométrica. Então a pesquisa bibliométrica vai dar para a gente esse norte, esse caminho. Professor Francisco, seja bem-vindo, tá? Bom dia. Bom dia, desculpa interrompê-los aí. Não, fica à vontade, professor. Bom, então, gente, então esse aspecto da bibliometria é fundamental, por quê? Porque por meio do estudo bibliométrico, a gente pode verificar a tendência desses estudos, ok? O caminho que esses estudos estão tomando, né? E que mais aqui, ó? E os possíveis gaps de pesquisa. Gente, isso é fundamental, né? Mesmo no nível de vocês, tá? Quando a gente fala num doutorado, por exemplo, isso aqui é primordial, gap de pesquisa, ou seja, aquilo que não foi abordado ainda, aquilo que é desconhecido, aquilo que é um terreno que ninguém explorou, né? Então isso é muito importante, mas mesmo no nível de vocês, no nível médio ou nível de graduação, é importante a gente entender aí esses gaps e verificar se a gente tem condição de entrar um pouquinho nisso, tá? Então, resumindo, gente, a bibliometria ela é a principal ferramenta que nós temos para a gente poder explorar todos esses aspectos de uma pesquisa científica, tá? Então, qual que é o objetivo dessas 6 horas que nós vamos conversar? É justamente dar aí ferramentas para vocês fazerem um estudo bibliométrico sobre o tema de vocês, tá? É claro que em 6 horas a gente não explora tudo, mas a gente acredita que a partir de uma base, né, de informações básicas aí das ferramentas, vocês vão utilizar isso e vão explorar isso e vão realizar aí uma boa pesquisa bibliométrica, tá bom? Bom, perfeito. A dinâmica da nossa aula, como é que vai ser? 6 horas, não é isso? 6 horas de carga horária, tá? E nós vamos trabalhar hoje, dia 1º, amanhã, dia 2 e quarta-feira, dia 3. Então, segunda, terça e quarta, sempre pelo Google Meet, né? Eu não sei, vocês sabem me dizer, a gente precisa, para cada dia tem que criar um link, não é isso, gente? Acho que não dá para aproveitar o mesmo link não, né? Acho que não, né?
Quem sabe me dizer? Eu acho que não, hein, professor? Tá, mas de qualquer A forma... Letícia falou que dá, mas tem que ver. Não, mas tudo bem, mas a partir do grupo criado no WhatsApp, eu mando o link minutos antes, tá bom? Ok? Então eu gero um novo link e mando. Então qual que é o público-alvo? Né, vocês, bolsistas dos projetos de iniciação científica do Instituto Federal, tá? Bom, gente, nós vamos utilizar, para essa nossa capacitação, nós vamos utilizar duas ferramentas. Nós vamos utilizar uma base de dados, tá? De algumas bases existentes, né? Nós vamos utilizar Scopus, ok? Professor, por que nós vamos utilizar Scopus? Por que nós não utilizamos, por exemplo, a Web of Science? Professor, por que a gente não utiliza, por exemplo, a PubMed, né? Gente, nós vamos utilizar Scopus, primeiro porque é a base que eu estou utilizando no meu projeto de pesquisa, né? Do doutorado. Então é a base que eu tenho mais afinidade, né? Segundo, pelo menos na minha área de engenharia, eu não saberia dizer nas demais áreas, na minha base, a Scopus é a melhor base, né? Ela é muito superior aí ao Web of Science, né? É muito superior às demais que tem, né? Então, grande parte, o resumo é assim, praticamente todos os artigos que eu tenho nas outras bases aparecem na Scopus, né? E muitos dos artigos que eu tenho na Scopus não aparece nas outras bases, né? Então, pelo menos para a minha área de pesquisa e engenharia, a Scopus é uma base muito, muito eficaz, tá? Agora, é claro, né, que se mais para frente vocês tiverem contato com outra base, né, com outra base de dados, o processo que eu vou explicar aqui é idêntico. Independente da base, você pode transportar esses dados e trabalhar depois, tá bom? E nós vamos utilizar, gente, um software para análise bibliográfica chamada VOS Viewer, ou VOS Viewer, né? Alguns falam VOS Viewer, VOS Viewer, ou outros falam só VOS, tá bom? Então fica a critério de vocês aí, tá? Então, o VOS Viewer, ele é um software para análise bibliométrica. Gente, existem, eu não diria dezenas, tá? Mas pelo menos uns 10, 12, 13 eu já vi por aí, tá? Uns 10, 12 softwares de análise bibliométrica. Por que a gente vai utilizar o VOS Viewer? Primeiro, porque é o que eu conheço, é o que eu utilizo nas minhas pesquisas. E segundo, a grande estratégia dele é que ele é gratuito, tá bom? Nós vamos baixá-lo da internet, podemos utilizar no nosso computador. E a vantagem dele também é o seguinte, a gente não precisa instalar ele no computador, tá? A gente deixa ele como atalho e quando a gente for utilizar, a gente executa ele. Então ele não ocupa espaço aí na nossa máquina, tá bom? Então são essas duas ferramentas que nós vamos utilizar, né? Uma base de dados Scopus e o software para análise bibliométrica, que é o VOS Viewer. Bom, na aula de hoje, gente, qual que é o objetivo da aula de hoje? Tá? Se a gente chegar até esse terceiro tópico, nós vamos ter atingido o objetivo da aula de hoje. Então é conceituar o que é bibliometria, eu vou fazer isso com esse slide que eu estou apresentando a vocês, depois eu vou disponibilizar esse slide no grupo, tá bom? Nós vamos fazer um cadastro e acesso à base Scopus, nós vamos fazer isso juntos, tá? Porque sem esse acesso à base, a gente não consegue fazer as pesquisas. E já hoje nós vamos começar a fazer algumas pequenas pesquisas aí, e alguns pequenos filtros no Scopus, tá bom? Bom, a metodologia que eu vou utilizar, gente, eu vou falar e vocês vão fazer juntos, ok? Tá? Porque se eu só falar, mostrar e vocês forem fazer depois, vocês podem perder alguma informação, algum passo importante, tá bom? Então, eu faço, vocês vão fazendo juntos e vai surgindo dúvida, vocês vão colocando as dúvidas. Se precisar, eu descompartilho tela, você compartilha a sua, pra gente ver o que tá errado, o que não tá dando certo, tá bom? Bom, aqui está o programa para as outras duas aulas, tá? Mais para frente eu vou sugerir para vocês aí um roteiro para vocês fazerem um estudo bibliométrico, mas isso na terceira aula eu abordo, tá? Ok? Então, vocês estão vendo? Olha, eu sugiro aí, são bastante tabelas e gráficos que eu sugiro aí para
para roteiro de estudo bibliométrico, tá? Mas isso na terceira aula eu trabalho com vocês. Bom, então, gente, o que é a bibliometria, né? A partir do conceito de Cozeoglu 2016. Então, a bibliometria é um conjunto de métodos estatísticos. Conjunto de métodos estatísticos. Então nós vamos trabalhar o tempo todo com dados, com tabelas, com gráficos, com números, comparando. Exatamente. Então a bibliometria é uma análise de dados, né? Como diz até a segunda parte da palavra, né? O sufixo metria. Metria vem de medição, não é isso? Então, sem dúvida, vamos utilizar o tempo todo aí dados, né, métodos estatísticos, justamente para investigar a evolução da ciência, evolução do tema abordado, ou disciplinas por meio de avaliação de performance de publicação de autores e instituições. Então, por meio da bibliometria, a gente consegue identificar aí o desempenho de autores, de instituições em determinada área do conhecimento, tá bom? Bem como o mapeamento da estrutura e dinâmica dos campos de conhecimento, por meio de dados. Deixa eu corrigir aqui. Por meio de dados. Então, ou seja, como que nós realizamos o estudo bibliométrico? Quais são as bases, quais são os inputs, né, que a gente tem para a gente realizar o estudo bibliométrico? Quais são os dados de entrada? Né? Então, as citações, os autores, as palavras-chave, tudo isso extraídos de artigos, livros, etc. É o que a gente chama, em pesquisa científica, de metadados. Né? Então, por meio dos metadados das produções científicas, sejam elas artigos ou livros, então nós temos aí a possibilidade de extração desses dados e o tratamento estatístico desses dados. Tá? Então isso é um estudo bibliométrico, conjunto de métodos estatísticos para investigar a evolução da ciência. Ok? Bom, gente, quando nós falamos em bibliometria, né, em métodos bibliométricos, nós temos, na verdade, dois grandes conjuntos de dados, né? São dois conjuntos de dados bibliométricos que nós podemos tratar estatisticamente. E esses dois conjuntos de dados, eles derivam de duas técnicas aplicadas, né? Ou técnicas avaliativas ou técnicas relacionais. Então vamos entender isso aí. O primeiro grupo de técnicas, né, são as técnicas avaliativas. As técnicas avaliativas, elas são compostas por medidas de produtividade, né? Onde a gente vê métrica e entende como medida, né? Medida, medição, né? Então, medição de produtividade. Então, como é que eu dimensiono a produtividade, né? Eu posso dimensionar a produtividade por meio de artigos por ano, ok? Ou por meio de artigos por autor. Então, por exemplo, né, a gente quer medir, por exemplo, a produtividade de um determinado pesquisador numa determinada área. O que nós vamos fazer? Nós vamos pesquisar o número de artigos que esse autor já produziu. Só que nós podemos fazer o seguinte ainda, nós podemos estratificar isso. Olha uma técnica estatística, né? Falei que bibliometria é a aplicação de técnicas estatísticas. Então nós vamos estratificar. O que é estratificar? É dividir em estratos, dividir em grupos, né? Então olha só, então ao invés de nós analisarmos somente o dado frio de quantos artigos esse autor publicou na história acadêmica dele, na trajetória acadêmica, nós podemos fazer uma estratificação verificando o número de artigos que esse autor publicou por ano. A evolução da publicação dele num determinado ramo da ciência, né? Numa determinada área da ciência. Então, 2017, 18, 19, 20, como é que foi a evolução das publicações dele, tá bom? Então, essa é uma métrica de produtividade, né? Número de artigos. Então, quando a gente pensa em produtividade, é quanto o cara produziu, quanto o cara escreveu. Veja bem que aqui a gente não está preocupado com a qualidade do que ele escreveu.
A gente não está preocupado com a qualidade da produção dele. A gente está preocupado com o volume. Ok? Tá? Isso é importante, porque daqui a pouco a gente vai comparar técnica avaliativa com técnica relacional. Técnica avaliativa, produtividade, número de artigos, acabou. Né? Métricas de impacto. Olha, isso aqui é legal, gente. Métricas de impacto. Número total de citações. Número de citações em um dado período. Número de citações por autor. Ô, gente, o que é a citação? A citação é quando eu, José Carlos, estou escrevendo, né, um documento científico, estou escrevendo um texto científico, estou produzindo ciência, só que para apoiar e reforçar uma ideia, um conceito, eu cito, por exemplo, um artigo, ou um livro, ou uma obra do professor Francisco, por exemplo. Ok? Então, quer dizer, nesse momento, o professor Francisco foi citado por mim. Né? E aí a gente já vê um pouco da diferença da métrica de impacto para a métrica de produtividade. Não adianta nada eu ter centenas de artigos publicados, eu ter centenas de artigos escritos, né? Eu tenho uma produção científica vasta, se em nenhum momento o meu material é citado. Se em nenhum momento eu sou citado em outras obras. Por quê, né, gente? A citação é o reconhecimento da qualidade da sua obra. Então, quando eu cito um teorema, por exemplo, ou um conceito que o professor Francisco fez numa publicação científica dele, eu estou dizendo, olha, eu estou colocando um selo de qualidade, isso que o professor Francisco falou é bacana, é verdade, tem validade científica, é legal. Tá? Então, por isso que a citação ela é muito importante, né? Porque é um selo de qualidade. Tá? Então, olha, número total de citações do autor, né? Número de citações em um dado período. Período, sei lá, 2020, 2019, né? Número de citações por autor, né? Então a gente consegue estratificar tudo isso. Então a métrica de impacto é muito importante. Então veja bem, quanto que a métrica de produtividade fala só de número de artigos publicados, né? A métrica de impacto fala de citação. E o que é a métrica híbrida? Esse conceito híbrido ele é bastante permeável, né? Esse conceito híbrido quer dizer o seguinte, né? Ele navega bem, né? Ele navega bem por vários aspectos, né? Então é a combinação das duas métricas, né? Então combinação da métrica de produtividade com a métrica de impacto dentro das técnicas avaliativas, né? Dá pra gente aí as métricas híbridas, né? Então o que são essas métricas híbridas, né? Então métrica híbrida, olha, impacto das colaborações em citações. Impacto das colaborações em citações. Isso aqui a gente já vê mais para frente, quando a gente construir no software visualizador, né, no VOS Viewers, quando a gente construir as redes, os clusters, né, aí a gente vai ter ideia aí clara, né, dessa coisa da colaboração em citações. Tá bom? Tá? Então essas métricas híbridas são muito importantes. Tá? Só para dar um exemplo aqui. Eu, o professor Francisco e o professor Clayton, né? Digamos que o professor Francisco ele escreveu um artigo junto comigo e ele também escreveu um artigo junto com o professor Clayton, né? Então, com certeza, o impacto da colaboração do professor Francisco é o maior de nós aqui, porque eu e o professor Clayton, nós não escrevemos nada junto, né? Mas o professor Francisco escreveu comigo e escreveu com o professor Clayton. Então, na análise de impacto da colaboração, o professor Francisco, dentre os nós três, se a gente construísse uma rede, né, um cluster, o elo dele, né, a linha dele, né, ou em volta do professor Francisco, graficamente falando, né, seria um elo mais forte. Tá bom? Beleza? Professor Francisco, eu tô quebrando seu galho, hein, cara? Tô deixando você numa boa aqui, viu? Tudo bem?
Eu estou sendo bastante citado, acho que vou ter bastante relevância daqui para frente. Vai ter bastante relevância. Exatamente. Vamos lá. Bom, gente, então, essas são as técnicas avaliativas, ok? Tá? São as técnicas avaliativas. Ainda falando desses métodos bibliométricos, nós temos as técnicas relacionais. Qual que é a diferença da técnica avaliativa para a técnica relacional? A avaliativa eu trato do pesquisador pontualmente. Ok? Eu trato do pesquisador, né? O número de artigos dele, o número de citações dele, o número de interfaces que ele tem de colaboração dele, do pesquisador pontualmente. Já nas técnicas relacionais, o que a gente faz? A gente correlaciona os autores. Tanto é que algumas das técnicas começam com co, né? Co quer dizer fazer junto, né? Tá? Então o que a gente tem aqui? Ó? Cocitação, né? O que é cocitação? Né? Como já estou elogiando o professor Francisco, eu vou continuar. Cocitação é o seguinte: eu escrevo um documento científico, eu cito o professor Francisco. Beleza. O professor Clayton escreve um artigo científico e cita o professor Francisco também. Né? Então o professor Francisco ele é cocitado por mim e pelo Clayton. Ok? Tá? Então, essa é a ideia de cocitação. Tá? Coautoria. Coautoria é o mesmo conceito. O professor Francisco, né, escreve um artigo comigo. Ok? Ele é coautor. Ele escreve um artigo com o professor Clayton. Ele é coautor também. Quando a gente busca uma rede de coautoria, a gente vai buscar o professor Francisco numa rede de relacionamento, né, de autoria comigo e com o professor Clayton. Ok? Copalavras. Né? Gente, isso aqui é o seguinte, são as palavras-chave. Né? Não sei quantos de vocês já escreveram um texto científico, né, um artigo científico, um documento científico. Então, lá no artigo científico a gente tem as palavras-chave. Né? Então, o que são as palavras-chave? As copalavras? São as palavras que são citadas por mais de um autor. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo falando sobre projeção geométrica, por exemplo. O professor Francisco escreveu um artigo falando sobre progressão aritmética. Tá? E aí, nós dois usamos a palavra lá, por exemplo, cita aí, professor Francisco, uma palavra comum para esses dois conceitos. Progressão geométrica e progressão aritmética. Cita aí. Sequência. Então, nas palavras-chave minhas, por exemplo, foi sequência, vou chutar aqui, tá, gente? Cálculo e módulo, por exemplo. Aí o professor Francisco citou lá sequência, variável e constante, né? As três palavras-chave dele. Então, quer dizer, essa palavra sequência, que ele utilizou e eu utilizei, isso é uma copalavra, tá? Ou seja, essa palavra apareceu nas nossas duas publicações, nas nossas duas obras. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente for buscar na base de dados, né, um mapa de copalavras, a gente vai achar essa palavra sequência relacionada a essas duas obras que a gente tem publicado. Tá bom? Então é muito interessante esse conceito de copalavra. E acoplamento bibliográfico, né? Acoplamento bibliográfico, eu vou deixar esse conceito um pouco mais para frente, porque ele é um pouco mais complexo, tá bom? Mas a gente pode fazer acoplamento entre palavras, a gente pode, em palavra-chave, a gente pode fazer esse acoplamento entre títulos de obra, a gente pode fazer esse acoplamento bibliográfico entre título de obra, palavra-chave, entre autores, ok? Tá? Então é um conceito que eu quero falar um pouco mais para frente para vocês. Tá? Inclusive a gente vai utilizar um exercício de acoplamento. Tá? Bom, então olha só, gente. Como que os métodos bibliométricos se constituem? Se constituem em dois, né? Técnicas avaliativas e técnicas relacionais. Avaliativa, propriamente do autor. Tá? Olha o autor como indivíduo, a sua produção, o seu impacto. Né? Técnicas relacionais, como o próprio nome diz, sempre em relação ao outro pesquisador, ao outro grupo de pesquisadores, ao outro cluster, né, a gente vai falar muito essa palavra aqui, ao outro cluster de pesquisadores. Cluster quer dizer grupo, quer dizer extrato, né, parte. Tá? Então,
métodos bibliométricos, técnicas avaliativas e técnicas relacionais. Beleza. Bom, gente, rapidamente, eu não vou me deter a isso aqui. Nós estamos falando de métrica de produtividade, né? Métrica de avaliação de autores, né? De técnicas avaliativas, de técnicas relacionais, que na verdade são aí as variáveis que a gente tem aí para poder identificar o nível de publicação, né? Ou a qualidade da publicação dos autores, né? Então, foi criado, né, desde o começo do século passado, 1926, já se pensava, a partir de todas essas medidas que a gente tem, né, a partir de um número de publicações, número total de publicações, número total de citações, a partir de concitações, coautorias, copalavras, como é que a gente pode colocar tudo isso no caldeirão, né? E emitir um conceito, aí uma nota, uma variável, né? Para a qualidade do pesquisador, né? Então, como a gente fala, né? A gente costuma falar, poxa, o aluno é nota 10, né? Esse aluno é nota 9, né? Esse aluno é nota 8, né? É claro que quando a gente fala isso, a gente fala sem base científica, com dados empíricos, mais de observação, né? Mas a ciência vem estudando essas formas de medir a qualidade do pesquisador, tá? Ok? Qualidade entre aspas, tá, gente? Então nós temos aqui basicamente 3 momentos. Lá no começo, né, no começo do século XIX, né, com a lei da produtividade científica. Número de autores que publicou versus artigos em um campo científico, né? Então, se pensava em analisar a produtividade do autor se ele havia publicado, né, naquela área específica de um ramo científico, né, de atuação dele, e quantos artigos ele havia publicado, ok? Isso era a ideia de se avaliar aí a qualidade do autor. Perceba que era só a partir de métrica de produtividade, né? Número de artigos publicados é métrica puramente de produtividade, tá? Mais recentemente, se adotou, eu não saberia dizer quanto tempo, tá? Mas mais recentemente se adotou o que a gente chama de H-index. Esse H-index, gente, é quantificar os resultados da pesquisa científica do indivíduo. Esse H-index ele é interessante por quê? Porque enquanto a lei de produtividade ela relacionava apenas métrica de produtividade, ou seja, número de artigos publicados, o H-index ele é uma espécie de métrica híbrida. Por quê? O que o H-index ele trata? Ele trata da produtividade e do impacto. Produtividade e citação. Então, por exemplo, vamos supor, olha só, se eu tenho o professor Francisco, tá? Vou usar o professor Francisco como exemplo novamente. Ele publicou, na história acadêmica dele, na vida acadêmica dele, ele publicou 20 artigos. Ok? 20 artigos. Ok? Esses 20 artigos dele, muitos deles foram citados, né, por trabalhos de outros pesquisadores, né? Só que o menor número de citações que o professor Francisco tem nesses 20 artigos são 5 citações. Então deixa eu explicar isso. Então olha só, digamos que o artigo número 12 do professor Francisco teve 80 citações. 80 citações. Só que o menor número de citações em todos os artigos foram 5 citações. Então o H-index do professor Francisco vai ser 5. H-index igual a 5. Por quê? Porque pelo menos ele tem 5 citações em todos os 20 artigos que ele publicou. Perceberam, gente? Ok? Agora é o seguinte,
Qual é o máximo de H-index que o professor Francisco vai conseguir atingir com 20 artigos publicados? Vai ser um H-index de 20. Por que um H-index de 20? Porque o H-index ele é um merge, né? Ele é uma combinação, ele é a combinação do número de publicações com o número de citações. Tudo bem? Quanto mais publicação o autor tem, mais chance ele tem de ter o seu H-index aumentado. Tá? Mas se ele parar de publicar, ele limita o seu H-index ao seu nível de publicação. Tá claro isso, gente? Entenderam o que é H-index? Beleza? Sim, professor. Bom, ótimo. Então vamos lá. E aí, gente, vem surgindo aí, vem uma corrente que até algumas universidades europeias já estão utilizando essa outra medida de produtividade aí, né? Tá? Perceba, né, que os autores, de 2014, né? Então não é coisa tão recente não, né? Esse H num self-consistente, né? Ele caracteriza a contribuição científica de um pesquisador levando em consideração o efeito de coautoria múltipla. Então aí é uma análise um pouco mais trabalhosa que não olha só o autor individualmente. Porque embora o H-index seja melhor do que esse primeiro aqui, ó, o H-index ainda ele é uma técnica avaliativa, porque ele olha, né, embora ele olhe de uma forma híbrida, né, produtividade e impacto, mas ele olha só de um pesquisador pontual, sem a interface com os demais pesquisadores, em técnicas relacionais, por exemplo. Né? Então essa outra medida de produtividade aqui, que já está sendo utilizada, ela faz essa interface, né, com os demais autores. Né? Então caracteriza a contribuição científica de um pesquisador levando em consideração o efeito de coautoria múltipla. Tá? Então entra aqui, ó, entra em técnicas relacionais, em né, co-citação, coautoria, co-palavras-chave, tá? Mas é uma medida de produtividade que ainda não está muito difundida. Tá? O que a gente tem hoje mesmo é o H-index, que as universidades brasileiras utilizam, inclusive. Tá bom? Beleza? Ok? Bom, falando um pouquinho da performance e da evolução científica, né? Tendo como referência aí esses três indicadores, né? Lei da propriedade científica, o H-index, e esse último aí, o self-consistente. Então, eles retratam a evolução da atividade de publicação e impacto de citação no ciclo de vida científico. Né? Existe um conceito, gente, chamado ciclo de vida científico. Né? O que é isso? Quando nasce o tema e quando morre o tema. Né? Isso é interessante. Né? Todo tema de pesquisa ele tem um ciclo de vida. Né? Ele nasce a partir de uma necessidade da sociedade, né? Ele nasce a partir de uma, como a gente comentou lá no início, de dúvidas, né? De questionamentos, que a ciência é movida por dúvidas, a ciência é movida por perguntas, né? A ciência é movida por motivação, por dúvidas, né? E isso motiva a ciência a caminhar, né? Então, por exemplo, coronavírus, né? Quando é que começou a necessidade de pesquisa científica nessa área? Começou, sei lá, há 2, 3 anos atrás. Posso estar errado aqui, né? Mas estou chutando aqui. 2, 3 anos atrás. Né? E aí até quando esse assunto vai ser tema? Né? Hoje a gente sabe que questão do coronavírus, né? é o assunto mais publicado, mais estudado e mais pesquisado no mundo. Né? Até por conta de ser hoje, né, o grande gargalo mundial. Né? Então, esse tema do coronavírus iniciou-se lá 2, 3 anos atrás. E vai ficar vivo por quanto tempo? Talvez por mais 100 anos. Não sei. Né? Alguém citou aí, né, o trabalho de pesquisa do André e da Eduarda, que é resíduos sólidos. Né? Quando que a gente iniciou falando de resíduos sólidos? Sei lá, 50 anos atrás. Começou a se pesquisar sobre resíduos sólidos. Pode ser que esse assunto, né, resíduos sólidos, daqui a 100 anos seja superado. Ninguém mais pesquise sobre isso.
Então, a atividade científica, né, ou a pesquisa científica, ela tem um ciclo de vida, tá bom? Classificação de artigos altamente citados, né? Então esses índices de performance e produtividade, ele dá isso para a gente, né? Ele mostra para a gente esses artigos que são altamente citados na nossa área de conhecimento. Evolução do número de coautores em uma carreira científica, isso é importante também, né? A diferença entre publicar sozinho e publicar com coautor, né, gente? Tá? Tem uma diferença muito grande, né? Coautoria, né, significa parceria, né? Coautoria significa avanço, né, da barreira científica, né? Então eu chamo um coautor para alargar a minha pesquisa científica, para me dar uma outra visão, né? Então isso é muito importante, essa análise da coautoria em uma carreira científica. Habilidade de parcerias, papéis de coautores na produtividade e impacto da citação, né? Então, o quanto o autor, o quanto o pesquisador, ele é hábil em buscar parcerias, né? Na minha área de mecânica acontece muito isso, né? Na área de engenharia. Muitas vezes a gente vai fazer uma pesquisa, só que para fazer a pesquisa a gente não tem de repente um equipamento importante para fazer um ensaio, por exemplo, né? Tem alguém aqui que vai trabalhar com materiais, né? A pesquisa da professora Carla, né? Trabalha com ligas de alumínio, não é isso? Então, quer dizer, a gente precisa de equipamento para fazer essa pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente busca uma parceria de coautoria, né, com algum pesquisador que esteja pesquisando esse tema, mas que tenha acesso a esse equipamento. Tá? Então, a coautoria é muito estratégica para a gente alargar a nossa pesquisa científica, né? Okay? Alargar tanto horizontalmente, né, quanto verticalmente, né? Okay? Alargar horizontalmente, aumentar o escopo, tá? Alargar verticalmente, aumentar a profundidade da pesquisa, tá? A posição do cientista e o seu papel em uma rede de colaboração, sem dúvida, né? Isso aqui é importante. Nós professores, a gente já faz um pouco isso, né? Em alguns grupos de estudo que a gente participa, alguns grupos de pesquisa, né? Então é muito importante aí essa famosa rede de colaboração. Poxa, se tem mais pessoas estudando o meu tema, por que eu vou estudar sozinho? Né? Eu corro o risco de estudar o que alguém já está estudando. Eu corro o risco de chegar às mesmas conclusões de alguém que já chegou a essa conclusão. Né? E para mim não é. Aí não vai ser uma conclusão nova. Né? Então a questão da rede de colaboração em pesquisa científica, ela é fundamental. Tá? E a bibliometria, ela vai nos dar isso. Quem é que está pesquisando nesse tema no nosso país? Né? Em qual universidade? Então a gente consegue estratificar isso. Tá bom? Tá vendo? Estratificar. De novo técnica estatística. Bom, para isso, nós vamos utilizar, como eu disse lá no início, né, nos primeiros slides, nós vamos utilizar a base de dados Scopus e nós vamos utilizar um software para análise bibliométrica, que é o VOS Viewer. Né? Então, falando um pouquinho aqui, rapidamente, do VOS Viewer. Né? É uma ferramenta usada para a construção e visualização de redes bibliométricas, tá? De redes de métricas, né? De medição de bibliografias, né? Realiza um mapeamento bibliométrico e representação gráfica de mapas. Então é bem interessante, então, porque esses softwares eles retornam para a gente informações gráficas, né? E é claro, né, lembrando lá do conceito estatístico, né, analisar gráfico, dados, é muito mais interessante do que você avaliar texto, né? Quando você avalia gráfico, quando você avalia elementos gráficos, você tem uma rápida compreensão do cenário, né? Então por isso que esses softwares de visualização de redes bibliométricas, eles são importantes, né? Analisa soluções de cluster a nível agregado, né? Ele permite juntar aí grupos de autores, grupos de periódicos, então é uma ferramenta muito interessante. Tá? Falando um pouquinho, né, do VOS Viewer, né, ele é uma técnica de mapeamento baseada em distância, né,
eu vou explicar isso depois com mais calma quando a gente chegar na hora, né? Distância por quê? Porque ele trabalha com métricas de distância, de proximidade dos temas, proximidade das palavras-chave, proximidade das citações, né? Os autores usam a palavra atração, né? Ao invés de utilizar a proximidade, usam a atração dos temas, atração das palavras-chave. Aí pense nessa atração como um imã, né? Quanto mais mais próximo a gente está, né? De duas palavras que tenha correlação, se atrai. Quanto mais próximo dois autores que estão trabalhando na mesma temática tem, mais eles se atraem, tá? Então o VOS Viewer vai fazer isso graficamente pra gente, tá? Aqui, ó, uma pequena distância indica forte relação, né? A história do imã, né? Então a distância pequena, eles têm aí uma forte relação. Então a gente tem, gente, algumas bases de dados, né? Então a gente tem o próprio Web of Size, né? O WS, né? Então tá aqui o site, né? A gente tem o escopo que nós vamos trabalhar, pelas razões que eu já comentei no início da nossa conversa, né? E tem a Dimensions e o PubMed, que são mais voltados para a área médica, né? Então, o Dimensions e o PubMed então, são bases mais da área médica, tá? Então, por questão aí de familiaridade e por entender que a minha experiência com Scopus ela é exitosa, então eu vou trabalhar com Scopus, mas futuramente vocês como pesquisadores fiquem à vontade para utilizar uma outra base de dados que vocês acham interessante, né? E aí o VOS Viewer ele vai dar para a gente aí uma possibilidade de construção de mapas, né? Uma possibilidade de visualização por meio de elementos gráficos, por meio de mapas. Mapas de coautoria, mapas de palavra-chave, mapas de publicações, de citações, né? De títulos, abstract. Então é muito interessante aí esses mapas que nós vamos conseguir gerar, tá bom? E aí o seguinte, né, gente? Alguns elementos básicos, né? Dois elementos básicos aí de um trabalho científico, de uma pesquisa científica: autor e publicação. E aí a gente tem aqui, ó, a ideia, né, de coautoria, que eu expliquei agora há pouco, né? Autor 1, autor 2, autor 3. Autor 1 publica com autor 3. Autor 2 publica com autor 3. Tá vendo? Então essa linha aqui, nessa linha que liga esses dois autores, é que indica a força de coautoria. Como essa linha aqui está mais forte, então esse pesquisador 2 e 3, os dois têm uma relação maior de coautoria do que o autor 1 e o autor 3. Então, possivelmente, os dois já publicaram mais coisa junto do que o A1 e o A3. Tá bom? Aqui a gente tem, ó, publicação 1, publicação 2, publicação 3, 4 e 5. Né? Aí ele tem aqui o que ele chama de força total de referências citadas em P1 e P2. Né? Então, P1 e P2, olha, tem uma força, né? Uma força de citação maior. Por quê? Porque eles citaram P4 e P5, tá vendo? Então P1 e P2 citaram P4 e P5. Ao passo que P3 não citou P4 e P5. Então a gente pode entender aqui que P1 e P2 eles têm uma força de cocitação maior, né? Porque eles citaram praticamente as mesmas obras, os mesmos autores. Tá bom? Ok? Bom, então essa ideia básica aí de bibliometria, tá? Para que a gente possa nivelar aí e falar basicamente a mesma língua, a mesma linguagem que nós vamos abordar ao longo do curso. Então, olha só, o conceito de bibliometria, tá? Os métodos de bibliometria, as técnicas, né? Técnicas de avaliação, técnica relacional. Avaliação, eu olho o autor individualmente. Relacional, eu comparo o autor com outros autores, tá? Vamos falar sempre em H-index, né? Que é a medida da qualidade, entre aspas, do autor, tá? Conceitos aí básicos do VOS Viewer, que é um mapa que gera para a gente elementos gráficos aí
de dados de publicação, tá? Ok? E aí os elementos básicos, autoria e publicação, tá? Então, de posse dessas informações básicas, né, desse nivelamento básico, a gente vai avançar aí para a nossa base de dados, tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão que vocês queiram abordar, tratar? Fique à vontade. Posso prosseguir? Por mim, pode prosseguir, professor. Ok. A gente, como professor, a gente tem duas preocupações, tá? Quando a gente explica e ninguém pergunta, né? Ou a explicação foi tão boa, mas tão boa, mas tão boa, tão boa, que não ficou dúvida, tá? Ou a explicação foi tão ruim, foi tão ruim, foi tão ruim, que o aluno não sabe nem por onde começar a perguntar. Ele não sabe nem o que perguntar. Tá? Então eu vou entender aí que é a primeira opção, tá bom? Que foi o primeiro caso, tá legal? Gente, mas aquilo que eu disse para vocês, tá? Obrigado, professor Francisco. Aquilo que eu disse para vocês, não transforme isso num monólogo, tá bom? Vamos interagir. Então, beleza, vou prosseguir. Bom, agora eu vou precisar... minha tela está compartilhada e eu vou um pouco mais devagar, porque vocês vão ter que fazer juntos, tá legal? E aí eu quero que vocês interajam e me digam, professor, deu certo, funcionou, não deu certo. Bom, nós vamos precisar de duas coisas aqui, né? Primeiro, acesso à internet, vocês estão, né? Porque a gente está síncrono, né? Ou como diz o professor Francisco, a gente está na live, né? A gente está ao vivo, né? Então, internet vocês têm. E a gente vai precisar do e-mail institucional de vocês. E-mail do Instituto Federal. Todos têm aqui e-mail do Instituto Federal? Todos têm? Ok, o André tem, o Igor tem, Lívia tem, a Alisson tem. Quem não tem? Opa, Eduarda. Eduarda, você não tem. O seu não está ativo. Professor Francisco, você sabe como ativar esse e-mail ou de repente eles vão ter que fazer contato lá com a secretaria? Letícia também acha que o dela não está ativo. Você tem informação, Francisco? Oi, desculpa. Não tenho informação sobre isso. A minha sugestão seria... Ela falou que está inativo, mas está inativo porque vocês não usam ou porque quando vocês acessaram retornou uma mensagem que está inativo? Se for porque vocês não acessam, sugeria que acessasse e tentasse mandar uma mensagem para alguma outra conta para fazer a verificação. Ou então, se tiver inativo, entrar em contato com a secretaria. Francisco, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da secretaria, tá? E aí, gente, aquilo que o professor Francisco falou, vocês têm que resolver isso hoje, porque senão já compromete nossa aula de amanhã, tá bom? Beleza? Se não resolver hoje, já perde metade da nota desse curso. O professor Francisco que vai dar as notas, então e ele é mais bravo que eu para dar nota. Francisco, como é que é o e-mail lá? É cra.itq@... Vou confirmar só um segundinho. Acho que é isso, né? @ifsp.edu.br. Tá, então, gente, quando o professor Francisco confirma, quem não tem acesso a esse e-mail, tá? Vai ter que fazer esse e-mail hoje, vai ter que habilitar esse e-mail. Todo aluno matriculado tem e-mail no Instituto Federal. Precisa habilitar, tá bom? Beleza? É isso mesmo, né? É isso mesmo, ó. Eu já tinha digitado aqui, ó. cra.itq@ifsp.edu.br. Beleza. Gente, então olha, a Letícia que disse que não utiliza, a Eduarda, tá? Então, o Alisson, então vocês três têm que verificar isso ainda hoje, tá? Pessoal da CRA, da Secretaria, né? Coordenadoria de Registros Acadêmicos, e a Secretaria, o pessoal é muito ativo, tá? Vocês mandam um e-mail, meia hora depois eles já respondem, eles estão remoto, mas eles são muito ágeis, tá? Então tentem resolver isso, tá legal? Bom, então primeira coisa que nós vamos ter que fazer, gente, nós vamos ter que acessar a nossa base de dados, tudo bem? Tá? Olha só, a gente vai acessar a base de dados por meio aqui, ó, por meio da base de dados
da CAPES, tá legal? Bom, então o que vocês vão fazer? Vamos começar do zero aqui, né? Ó, então, no Google, vocês digitem base de dados CAPES. Base de dados CAPES. CAPES acho que é sem o E, né? Ok? Então, olha só. Então, é o primeiro aqui, ó, periódicos CAPES. Não, CAPES tem um E, pensei que não tinha um E, mas tem. Tudo bem? Vocês estão fazendo juntos aí, gente? Sim, professor. Quem consegue, faça junto aí, por gentileza. Bom, então vamos lá. Beleza? Desculpa, qual foi o último passo aí, só para me acompanhar também, que eu perdi aqui? Tá, não, você entra no Google, pede base de dados CAPES. Primeiro que aparecer no Google, você clica e vem para essa página. Tá ok, obrigado. Beleza? Ó, vou repetir aqui, né? Ó, então estou no Google, base de dados CAPES, né? Primeiro que aparece, ó, clico. Beleza? Aí o seguinte, gente. Aí vai ter um ícone aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui, acesso café. Aí aqui em cima, no canto superior, mais ou menos no meio da tela, vai ter um link chamado Acesso Café. Cliquem. Tudo bem? Bom, aí aqui, por que a gente precisa de um e-mail institucional? Porque nós vamos acessar essas bases, né? Perceba que o CAPES está ligado ao Ministério da Educação, né? Então essa base de dados nós vamos acessar a partir da instituição que nós estamos vinculados. Ok? Então vamos lá. Então ele pede aqui, ó, qual é a instituição? Vamos digitar. Então vamos digitar aqui FSP. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou com a tecla I do meu teclado não está funcionando. Então o I eu sempre uso teclado virtual aqui. Por isso que demora um pouquinho mais. Ó, eu não consigo, já tirei essa tecla, tentei limpar, mas não consigo habilitar o I. Então às vezes eu estou escrevendo, aí eu procuro uma palavra sinônima que não tenha o I. IFESP, Instituto Federal, IFESP, Instituto Federal de São Paulo, tá vendo? Eita, nós, aí some aqui, ó. Precisa do I mesmo. Acharam aí, gente? Aí clica, então. Clica aí no Instituto Federal de São Paulo. Beleza. Enviar. Bom, gente, aí é o seguinte, ó. Aí aparece a tela para a gente validar no Instituto Federal, né? Abre a tela para a gente validar o nosso acesso, né? Nosso login de acesso. Esse login de acesso é o mesmo login que a gente usa para o SWAP, ok? O IQ lá, eu não sei como é que são dos alunos, se é por IQ também, tá? Mas é a mesma senha que a gente usa para o SWAP, é o mesmo login e senha do SWAP. Tudo bem? Então vou mandar logar aqui. Ok, ó. Tá vendo? Aí ele já vem aqui, ó. Acesso por Instituto Federal de São Paulo. Tá vendo? Então aqui no canto superior esquerdo, ele já diz o seguinte, você já está na base de periódicos a partir do seu acesso da instituição a qual você é vinculada, que é o Instituto Federal de São Paulo. Tudo bem, gente? Conseguiram? Sim, professor. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Quem está sem microfone aí? Consegui, Alisson sim. Conseguiu, Lívia conseguiu, legal. André conseguiu. Consegui. Legal. Eduarda, você conseguiu, Eduarda? Eduarda, conseguiu? Deu certo, né? então o seu
Seu e-mail está ativo, então. Eu não sei se o e-mail tem a ver com isso. Bom, tudo bem, ótimo, ótimo. Você não conseguiu não, Francisco? Ah, legal, Tailane, tá bom. Assim que sua net se estabilizar. Será que não tem a ver com IQ, não? Ah, o e-mail institucional, né, Lívia? Pode ser, pode ser. Porque se vocês estão conseguindo só com a senha do swap, talvez não precisa ter o e-mail. Né? Sei lá, mas verifiquem aí. Francisco, por que tá te rejeitando, Francisco? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho que é porque não gostou de mim. Essa minha cara feia, talvez. Pode ser, pode ser, pode ser. Depois eu vejo o que está acontecendo, eu vou seguir. Tá, não, mas eu tinha certeza que em algum momento essa sua cara feia ia te barrar em algum lugar, viu? Não é a primeira vez, professor, eu me sinto excluído, mas tudo bem. Beleza, beleza. Tá, então, Francisco, aí depois você tenta resolver isso aí, beleza? Tá. Bom, aí é o seguinte, gente. Estamos aqui, né, nessa tela. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos aqui... deixa eu ver se é isso. Base. Acho que é base. Clicar em base, deixa eu ver aqui. Isso, clica em base. Deixa eu ver se busca avançada vai direto. Isso, clica em base, depois em busca avançada. Deixa eu ver se é isso. Não. Vamos voltar lá. Não é busca avançada, não. É só base. Só em base. Aí digita a base aqui, ó. Scopus, né? P mudo. Scopus, né? É o server que é a criadora da base, né? Beleza. Apareceu aí, gente? Scopus é o server. Clica nela. Sim. Clica nela. Ó, ele tá redirecionando a gente para a base Scopus. Tudo bem? Tudo. Deu certo? Estamos na Scopus já, professor. Legal. Eduardo, sim, Alisson, beleza, tá bom. Bom, então é o seguinte, no Scopus, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que criar uma conta, tá? Então, create account, lá no canto superior direito. Ó, talvez agora, por isso precisa do e-mail, tá vendo, gente? Ó, porque ele pede aí o e-mail, né? Ó, então tá lá professor, o meu e-mail. E eu vou colocar eu não vou fazer de novo porque eu já tenho essa conta, tá bom? Mas aí, gente, você põe uma senha, né? Você põe uma senha. Acho que ele vai mandar alguma informação de confirmação pro seu e-mail, tá? Mas põe uma senha aí que você lembre, né? Uma senha, aí salve essa senha em algum lugar, tá? Ou se você tem a opção de gravar a senha na sua máquina, né? Mas quando você precisar utilizar em outra máquina, então você precisa ter uma senha aí que te facilite, que você lembre. Ô professor, pode ser o e-mail normal ou tem que ser institucional mesmo? Ô Letícia, eu não tentei e-mail normal, mas dá uma tentada, quem sabe, né? Eu acho que tem que ser institucional, porque a gente linkou lá com... A gente só... É uma permissão para acessar a base. Tem que estar vinculado a uma instituição de ensino, né? Então eu acho que não vai funcionar, mas vamos testar. A gente está aqui para testar. Então testa aí, testa com o e-mail pessoal. Gente, então vocês vão criar a conta, ok? Vocês criam a conta e vê se funciona. A professora Lívia está com uma dúvida ali no chat. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, legal. É para entrar no Scopus, né, Lívia? Gente, então enquanto vocês vão finalizando aí
o cadastro, né, a senha, eu vou recapitular aí para a Lívia, tá? Gente, criou, aí verifica se acessou a base. Se acessou a base, minha sugestão, fecha e entra de novo no Scopus, tá? Aí para entrar de novo no Scopus, não precisa mais passar pelo periódico CAPES, né? Só digita aqui Scopus, né? Aí ele vai buscar, ó, na barra de endereço, né? Digita Scopus, ele vai buscar o Scopus, tá vendo? Beleza, Olivia, então vamos lá. Como é que eu acessei o Scopus? Então eu vou recapitular aqui para você, tá? Então, eu entrei no Google normalmente, né? Google, tá? Aí pedi lá, base de dados CAPES, porque o Scopus é uma base que está hospedada no portal da CAPES. Então, primeira opção aqui, ó, Google do OK, ele procura, primeira opção, periódicos CAPES. Ok? Aí, em periódicos CAPES, eu peço aqui para buscar a base. Ó. Clico em base, aí ele pergunta, qual base? Aí eu digito Scopus. Aí ele dá aqui Scopus Elsevier, que é o criador da base Scopus. Ok. Mando enviar. Aí ele vai achar aqui, ó. Ele achou a base Scopus. Aí ele acha a base Scopus, ele entra na Scopus, tá vendo? O que você precisa fazer agora, é o ponto que nós estamos, você precisa criar uma conta. Então, aqui, canto superior direito, Create Account, clica aqui, ó. Você vai criar a conta, e a nossa dúvida é se ele aceita criar a conta com um e-mail pessoal. Eu acho que não, mas tenta aí. A Duda fez, deu certo. Oh, que legal, que legal, que legal. Oh, legal. A Lívia conseguiu, Eduarda. Dá para acessar sem e-mail institucional, sim. Beleza, Eduarda. Agora é assim, viu, gente? O interessante, mesmo a gente conseguindo acesso à base de dados com e-mail pessoal, o mais importante conseguir acesso a esse e-mail institucional, porque vem muitas informações por esse e-mail. Tá? Professor Francisco, então tenta lá com o e-mail pessoal para ver. Todos conseguiram, então? Quem não conseguiu, se manifeste aqui, para a gente prosseguir. Eu ainda não consegui, mas é por conta da minha internet. Mas eu vi o passo a passo e consigo fazer sozinha, professor. Só estou esperando minha internet estabelecer novamente. Beleza, Tailane, beleza, ótimo. Então, Lívia conseguiu, Eduarda conseguiu, Igor conseguiu. O Alisson acho que conseguiu também. Conseguiu, Alisson? Beleza. Professor Francisco, conseguiu? Por outros caminhos eu consegui. Eu fui lá, já tinha uma conta lá. Tá. Aí eu resetei a minha senha e aí estou acessando o Scopus.com. Ah, legal. Mas você tá acessando pelo Instituto Federal mesmo? Não, estou acessando pelo Scopus.com. Ah, tá. Mas sua conta não está vinculada ao Instituto Federal. É uma conta do Instituto Federal, mas não está por lá, eu não acessei. Eu posso até repetir agora para ver se era só um problema de senha. Mas ele não estava dizendo que era um erro de senha. Não, tranquilo, mas que bom que você conseguiu acesso. Beleza. Tá bom, gente, então de posse agora do acesso, então nós vamos lá começar a nossa pesquisa nessa base de dados, tá bom? Então eu vou entrar aqui no Scopus. Ó, a gente pode ter... Ó, Scopus, eu vou entrar aqui, né? Ó, percebam aqui que eu tenho duas contas no Scopus, tá? Então a gente pode ter mais de uma conta vinculada a duas diferentes instituições, né? Então eu tenho a minha conta pelo Instituto Federal, eu tenho a minha conta pela universidade que eu estou vinculado ao programa lá de doutorado, né? Então eu tenho meu acesso pela Unesp, tá? Então eu vou acessar aqui, ó, pelo Instituto Federal. Tá legal? Minha senha está aqui, vocês estão vendo, né? Um monte de bolinha, né?
Beleza. Perfeito. Né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí no canto superior direito vai ter as iniciais do nome aqui, né? Ó. Então, no meu caso, José Carlos Souza. Tá? Tudo bem? Bom, feito isso, né? O que nós vamos fazer aqui, né? Ó, então, navegando aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô dando uma navegada aqui pelo Scopus, né? Ele traz aqui, ó, três menuzinhos, né? 3 menuzinhos, né? Que são os menus aqui de navegação, tá? Então, procura de autor, tá? Procura, né? Origem, ok? Professor, essa página dá para traduzir para o português? Ou ela só se mantém no inglês? Então, foi aqui, quem perguntou foi a? Tailane. Ô, Tailane, eu não sei te dizer, viu, Tailane? A minha tá traduzida. A minha também. A sua tá traduzida? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho então que em algum momento vai ter uma opção, né? Vai ter uma opção de tradução, tá? Eu tô vendo aqui, eu não tô enxergando aí nenhuma opção aí de tradução, tá? Mas ok. Ô, gente, uma coisa é o seguinte, né? A gente tem que meio que se habituar, por quê? Porque feliz ou infelizmente, né? Feliz ou infelizmente, né? A gente não sabe precisar isso, né? Quando a gente fala em pesquisa científica, a gente está falando em pesquisa sem fronteira, né? A pesquisa científica é um mundo sem fronteira. E qual é o idioma? Qual é o idioma universal, né? É o inglês, né? Então, infelizmente ou felizmente, né? A gente precisa ter noções elementares de inglês, né? Pelo menos o inglês técnico aí, né? As palavras técnicas da nossa área, a gente tem que conhecer um pouquinho, por quê? Porque realmente não tem jeito, né? Tudo que a gente for pesquisar, né? Tudo que a gente for pesquisar, a gente vai verificar que boa parte, ou grande parte da produção acadêmica, né, está em língua estrangeira, né? Está em inglês, tá? Então, realmente, isso é uma verdade, né? Que nós precisamos lidar com isso, não tem jeito, tá? Então, eu sugiro, de verdade, que a gente trabalhe com a base em inglês, tudo bem? Que a gente trabalhe com a base em inglês. Agora, é claro, que cada pesquisador define a estratégia aí, né? Tá? Mas eu sou um cara que não manjo muito inglês, né? Mas eu sempre trabalho em inglês, né? Trabalho lá com Google, né? Com um tradutor, né? Aliás, deixa eu até mostrar para vocês aqui, tá? Eu não sugiro para vocês o Google Tradutor, tá? Porque o Google Tradutor ele traz uma tradução um pouco em termos de concordância, né? Em termos quem lê em inglês um tema um texto que a gente traduziu pelo Google Tradutor tem claramente, que conhece bem inglês, né? Tem claramente a ideia de que foi utilizado aí um tradutor ruim, né? Porque ele peca em concordância, etc. Eu uso esse cara aqui, ó. Eu uso um tradutor, ó, chamado esse cara aqui, ó, Deeply, né? Deeply Linguist, né? DPL, tá vendo? Então uso esse cara aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu uso esse cara, né?
E, por exemplo, deixa eu pegar um texto aqui e traduzir, por exemplo. Ó. Deixa eu pegar um texto... Tá, eu vou pegar um texto em português. Então, por exemplo, aqui o nosso projeto de pesquisa aqui. Então, vou pegar o resumo aqui. Então, eu peguei o resumo, né? Então, eu vou jogar lá no tradutor. Ó, tá vendo? Então ele faz a tradução lá. Tá? Então, eu acho esse tradutor mais confiável, tá legal? Então, minha sugestão é que vocês trabalhem com a tela em inglês mesmo, né? E deixa aí o tradutor de prontidão, porque o tempo todo eu faço isso, tá? Eu pesquiso um artigo, eu não consigo traduzir qual que é o tema, eu seleciono, copio e colo e mando lá para o tradutor, tá legal? Bom, gente, então é o seguinte, olha só, nós temos aqui, né? Deixa eu entrar novamente no Scopus para a gente ter a tela de entrada, né? Então, entrando no Scopus. Então, a gente tem aqui, né, esse menu, né, Dashboard, procura de autor, né, e origem, tá? Então, olha só. E aqui no canto superior direito vai ter o teu login, tá? Eu vou clicar aqui, ó, em procura de autor, tá legal? Então, o que ele traz pra gente aqui, ó? Ele traz a opção já de pesquisa, tá vendo? Ó, ele traz aqui, ó, o nome do autor, né? O último nome do autor, né? Autor last name. Ele traz o first name do autor, ou seja, o primeiro nome do autor, né? Por que isso, né? Porque ele traz primeiro o último nome. Porque a gente sabe que por padrão, né? Quando a gente faz lá as referências bibliográficas, né? Quando a gente vê lá as referências bibliográficas, a gente tem primeiro, né, o sobrenome do autor. Então, no meu caso lá, José Carlos Souza Oliveira, vai aparecer lá Oliveira, ok? No caso, Francisco. Como é que é seu nome, Francisco? Francisco Oliveira. Vai aparecer lá Oliveira. Então, Oliveira, vírgula. Aí, para diferenciar eu do Francisco, então pode ser o meu Oliveira, vírgula, J.C.S. José Carlos, Oliveira, vírgula, José Carlos Souza. Francisco, Oliveira, vírgula, F. Né? Francisco Oliveira. Se tiver mais algum outro sobrenome aí, também vai. Né? Então, a pesquisa, gente, ela é sempre a partir do sobrenome do autor. Tudo bem? E aqui a gente tem, né, a filiação, né? Ou seja, qual a vinculação desse autor? Aqui universidade, esse autor ele é vinculado. Aqui universidade, esse autor está vinculado. Tá bom? Ok? Aí aqui, olha, no menu Source, né, origem, né, ele dá aqui pra gente, olha, a área de estudo, tá? Entre com a área de estudo, com o título da publicação, tá? E ele dá pra gente também, né, se você já tem exatamente o nome da publicação, então você pode entrar direto com o nome da publicação, ou melhor ainda, né, se você tem um código da publicação, que é o ISSN, né? Então, todo artigo, toda obra científica que ela é publicada, ela recebe, né, um código, né, um ISSN, tá? Então, você pode entrar com esse ISSN direto aqui e ele dá pra gente aí, vai de encontro, né, à obra. Tá legal? Beleza? Bom, então, olha, autor, né? Então,
Aqui autor source e origem. Tá legal? Bom, eu vi que entrou uma pessoa aqui na aula, né? Entrou agora. Quem foi? Pode falar? É hacker, hein, professor? Foi, A Thalita. Foi a Thalita. Oi, Thalita. Thalita, tudo bem? Você consegue falar? A Thalita é minha orientada, professor. Ah, é sua orientada. Legal. Tá ótimo, então. Thalita, seja bem-vinda. A aula vai ficar gravada, tá? E aí depois será importante você acessar o conteúdo, tá? Bom, gente, então é assim, ó. Então, como nós estamos agora, são 11h50, eu não vou começar os filtros e as pesquisas hoje com vocês, tá? Então, a gente vai deixar para amanhã começar as pesquisas e explorar um pouquinho cada um desses filtros aqui, tá bom? Vamos dar uma explorada amanhã e vamos ver os objetos da pesquisa. Então, o importante, a partir das pesquisas realizadas aqui no Scopus, nós vamos exportar o arquivo, tá? E esses arquivos nós vamos utilizar no VOS Viewer para poder construir os mapas de análise, tá? Os mapas de cluster para aquela variável de pesquisa que nós queremos explorar, tá? Então, o processo é exatamente esse. A gente pesquisa no Scopus, a gente gera um arquivo, tá? Geralmente é extensão CVS, né? CVS. Então esse arquivo a gente exporta, né? A partir da base de dados a gente exporta esse arquivo, e quando a gente abre um arquivo, um programa de análise gráfica de cluster, né? De visualização de cluster, como é o VOS Viewer, a gente importa esse arquivo e a partir desse arquivo a gente trata. Só que também a gente vai ver isso amanhã, a gente consegue também, a partir do Scopus, fazer algumas análises gráficas também, tá bom? Então a gente vai navegar isso amanhã. Então qual que é a ideia amanhã? A ideia amanhã é estudar bastante o Scopus, ok? 2 horas só falando do Scopus. E aí na quarta-feira, 2 horas falando de VOS Viewer. Professor, é o suficiente? Para o que a gente precisa, sim, tá bom? Agora é claro que, como eu disse para vocês, nós estamos na superfície, ok? Então nós não vamos entrar muito em detalhes, tá legal? O que eu queria fazer com vocês agora, já para a gente adiantar, já que a gente tem 9 minutos ainda, eu não quero fazer a pesquisa, porque senão a gente tem que recomeçar amanhã, mas aproveitando esses 9 minutos, eu quero que vocês baixem já o VOS Viewer, né? Então como que nós vamos fazer? Ó, novamente, nós vamos entrar no Google. A gente entra no Google aqui, ó. Google. Digitamos aqui, ó. VOS Viewer. Tá? VOS Viewer. Primeiro que aparecer, tá vendo? Ele vai levar a gente diretamente para o site do VOS Viewer. Ok? Então olha só, gente. Todos conseguiram aí? Deu? Sim, professor. Beleza. Então olha só, ó. Aí tem aqui, ó. Tem aqui no canto, na lateral esquerda aqui, tem Download VOS Viewer. Então clica. Tudo bem? Então, gente, aqui, ó, para instalar o VOS Viewer, eu não recomendo isso, tá? Eu recomendo vocês eu recomendo vocês instalarem só o executável dele, tá? Então o executável, deixa eu ver. Ele vai pedir primeiro, para rodar o VOS Viewer, vocês têm que instalar o Java, tá? Então, ó, ele vai pedir aqui, ó. Então vocês cliquem aqui, ó, para instalar o Java primeiro. O meu já está instalado, né? Então eu vou, ó, tá vendo, ó? Download gratuito do Java.
Então, manda instalar esse Java aí, tá bom? Então façam isso. Instalem o Java aí, porque senão ele não vai rodar. Professor, você poderia me mostrar novamente, por favor? Para instalar o Java, então a gente está aqui na tela do VOS Viewer, download, tá vendo? Só que ele vai precisar do Java. Então aqui em instrução, ele fala, ó, que uma das condições, ó, para rodar o VOS Viewer, o Java precisa estar instalado em seu sistema, né? Se o Java não estiver instalado, clique aqui. Então, ó, então clica aqui, ó, ele vai te mandar para a tela de instalação do Java. Então você põe aqui, ó, download gratuito do Java e deixa rolar. Tudo bem? Depois que instalou o Java, você vem aqui, né? Ó. A gente quer instalar o VOS Viewer, né? 1.6, VOS Viewer para sistemas Microsoft Windows, tá? Então esse primeiro aqui, ó. Tá? Eu não vou avançar ele, né? Porque eu já tenho ele instalado aqui, né? Professor, eu cliquei para baixar o Java e abriu outra página falando, acho que, do aplicativo. Só que eu acredito que não está baixando ainda, porque está mostrando outras opções. Mas você entrou, né? Ele te mandou para essa página que eu estou projetando aqui? Isso. Tá, e você clicou download gratuito do Java. Isso. Tá, então vamos lá. Ele te mandou para cá ou não? Isso. Tá, aí você tem que, deixa eu verificar aqui, concordar e iniciar o download gratuito. Tá, aí isso não apareceu para mim. Tá, não, tudo bem. Você tenta num outro momento aí que pode ser questão de velocidade de internet, configuração, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, então eu preciso que vocês então façam a instalação aí do VOS Viewer, tá bom? Ok? Ó, ele vai mandar para uma pasta, tá? Ele vai instalar numa pasta, deixe nessa pasta, aí toda vez que vocês forem executarem, for abrir o VOS Viewer, vocês vão na pasta e executam. Então, por exemplo, o meu aqui, ó, eu estou com a minha tela projetada, né? O meu VOS Viewer, ele tá aqui, ó, numa pasta. Olha, ele tá aqui, tá vendo? Ó, ele tá aqui, ó. Ó, VOS Viewer. Ah, então ele tá como... Toda vez que eu executo, ó, eu não tenho ele instalado, eu vou abrir ele, ó. Então eu executo aqui, ó. Eu vou executar. Legal. Aí eu peço aqui o executável dele, ó. Tá vendo? Ele faz instalação na hora. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que não... Apesar que esse software não pesa muito, né? Mas de qualquer forma você não vai ter ele diretamente instalado na sua máquina. Tá, então tá abrindo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da tela dele. Está iniciando. Bom, enquanto ele inicia aqui, gente, faça uma gentileza então. Como o Igor vai criar o grupo de WhatsApp, coloquem aí no chat os telefones de vocês, tá bom? Ok? Foi o que o Igor acabou de pedir isso aí, né? Lembrando bem, tá, o Igor, a gente vai criar esse grupo hoje e o Igor no sábado à noite ele deleta esse grupo, tá? Então, Professor, assim que o grupo for criado, eu já mando, só um instante. Assim que o grupo for criado, eu já mando o vídeo da aula de hoje, tá? Pode perguntar. Pode falar. Quem queria perguntar? Tailândia? peraí, isso. Eu posso colocar o número da minha mãe? Claro, sem dúvida. Tá? Gente, é importante, tá, gente? Nada de bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe, figurinha, nada disso, tá? É só para tratar o assunto da capacitação, tá? Capacitação vai até quarta-feira, né? Até sábado a gente mantém um grupo, depois a gente apaga, tá?
Beleza? Sem nada social, tá bom? É um grupo de trabalho, tá? Ô, professor, oi, pode falar. Posso fazer dois comentários antes de encerrar? Claro. Um deles é o seguinte, sobre o Java, na maioria dos computadores ele já está instalado. Tá. Aí quem tiver habilidade para isso pode consultar, abrir uma janela de comando e digitar o comando Java -version. E aí se ele retornar uma informação sobre o Java é porque já está instalado. Francisco, tá bom? Você quer compartilhar a tela e explicar isso pra gente? Pode ser? É que o meu é um Linux, é um pouco diferente. E o pessoal que usa o Windows está mais acostumado a usar o Windows, pode ficar diferente. Mas eu posso compartilhar a tela, assim, se o senhor finalizar aí, eu compartilho e mostro qual que é. Não, legal. Então, antes do professor Francisco falar, só para mim finalizar aqui o meu compartilhamento, vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui é a tela do VOS Viewer. Tá vendo? Então vocês instalaram lá, vocês vão ter 3 fichas aqui, arquivos, itens e análises, e 3 modos de visualização, né? Rede de visualização, overlay visualização e densidade e visualização da densidade, tá bom? Então eu fecho aqui. Então importante para a aula de amanhã, já ter o VOS Viewer instalado, tá? Francisco, eu vou tirar aqui para você mostrar aí para a turma, tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Ok, Francisco, fica à vontade. Tá, então vou apresentar a minha tela, uma janela. Vou apresentar a tela inteira. Tá. Agora vocês estão vendo a minha tela aí. Beleza. Eu minimizei, vocês estão vendo o meu desktop. Se fosse o Windows, o que você faz no Windows para você saber se o Java está instalado? Você vai lá no iniciar, executar, e na janelinha de comando do iniciar e executar, você digita CMD. Entendeu como é que é? Você vai lá no Windows, janela, aí vai no executar, vai aparecer uma janelinha para você digitar um comando. Aí você digita o comando CMD e dá Enter. Quando você fizer isso, ele vai abrir uma janela de comando. No meu caso, eu vou abrir essa janela aqui, chamada janela de terminal. Lá no Windows vai aparecer uma telinha preta para você, com o prompt aqui, e aí você digita a seguinte expressão, Java -version. Quando você digita isso, ele vai tentar executar esse Java e executar esse atributo versão aqui do Java, e vai te dizer qual é a versão do Java, se ele tiver instalado. Se ele não tiver instalado, ele vai dar um erro de execução. Tá? Olha lá, no meu caso ele disse que eu estou com o Java 11, e aí deu detalhes do meu Java aqui. Vamos supor que fosse um erro, ó, sei lá, o Java XYZ, imagino eu, não é um comando na minha máquina. Então quando eu executar, imagine que aqui está escrito só Java, tá? Eu só troquei as palavras aqui para simular um erro. Ó, ele não encontrou o Java, comando não encontrado, então pode dar isso lá para o seu Windows. Então, uma forma de você checar se você já tem o Java, e mais ainda, checar qual é a versão que você tem, é você executando uma expressão como essa. Ela funciona no Windows também, tá bom? E aí retorna a sua versão se você tiver com o Java instalado. Aí se não tiver instalado, você faz o download, como o professor indicou, e aí manda executar que ele vai instalar normalmente, tá bom? E o outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: o professor, há quanto tempo que o senhor não usa mais o Google Tradutor? Ah, professor, eu acho... Não, recente. Recente? Não, na verdade eu ainda uso o Google Tradutor. O que eu faço? Palavras isoladas, eu traduzo mais no Google Tradutor. Frases completas, orações, né, parágrafos, eu gosto do DeepL, porque de contexto ele é melhor, né? Por quê? Porque houve alguma atualização? Tá. Não, é que ele está bem melhor do que antes, né? Então, realmente antes ele tinha vários problemas, hoje em dia ele está bem melhor. Está quase perfeito. Não perfeito, porque toda a tradução que você fizer,
Aliás, todo texto, todo artigo científico, documentação que a gente consultar, é sempre bom a gente fazer uma análise e olhar sempre com um olhar mais crítico para evitar passar alguma coisa batida, né? Mas o tradutor, ele tem um bom nível de qualidade atualmente. Antigamente eu falo, poucos anos atrás, era bastante ruim essa situação de contexto, a questão semântica estava bem prejudicada, mas os algoritmos melhoraram muito. Né? Poxa, legal. Mas é claro, mas se você tem um algoritmo aí que considera melhor, aí vale a indicação e o estudante eventualmente pode até comparar os dois. Eu vou dar um exemplo, citar um exemplo disso que o professor falou, que é um problema de tradução que você precisa tomar cuidado. Até é cômica a situação, mas eu acho bom citar. Lá no ITA, em 2013, acho que primeiro semestre de 2013, eu estava fazendo um trabalho em grupo com o pessoal lá, e aí o nosso trabalho tinha um artigo da área da computação, da teoria da computação, para a gente traduzir, lá do Alan Turing, daquela turma lá da década de 30 e 40, dos anos 1900, e aí tinha um teorema lá, e quando o estudante que estava fazendo o grupo, o trabalho para a gente lá, ele deve ter usado o Google Tradutor, ele foi lá e colocou o texto em inglês no Google Tradutor, e o teorema de Arrow virou a tradução teorema da flecha. Só que Arrow, vou colocar aqui no chat, Arrow era o nome de uma pessoa, o sobrenome de uma pessoa, né? E aí na hora que foi para o Google Tradutor, virou teorema da flecha. A hora que eu li a minuta dele, eu fiz a correção e mandei para ele. Mesmo assim, ele não deve ter prestado atenção, no dia do trabalho ele apresentou para a gente como teorema da flecha. E fica muito chato, porque é o nome de uma pessoa, é igual tipo o teorema de Pitágoras, né? Teorema é de Pitágoras, não é um teorema, sei lá, se você traduzisse Pitágoras para, sei lá, teorema de Pitágoras, né? Um exemplo besta, isso só para você ter uma ideia. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês mandarem traduzir, depois vocês leiam com cuidado, comparem com o original, tentem ver essa questão de identidade. Identidade eu falo em nome de pessoas, nome de prédios, nome de lugares, nomes de órgãos, etc. Então tem que tomar muito cuidado com as traduções. Tá bom? Era esse o comentário que eu queria fazer. Obrigado. Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigado aí pelas referências aí. Gente, ok? Vamos encerrar então? Tudo bem? Podemos encerrar por hoje? Podemos? Lívia, professor, eu não sei se é importante ou não esses dados, mas eu também sou voluntária de IC, de gestão de resíduos sólidos. O que é resíduos sólidos urbanos, é isso? Com a Eduarda e o André. Ah, você também, Letícia, são urbanos, é isso mesmo, né? Tá, Lívia, peraí, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Olívia, você tá com o professor Kleberson também, não tá? Bacana. Ah, tá, entendi. Então você é aluna bolsista do professor Kleberson, né, no trabalho de manual, né, manual de montagem, não sei, alguma coisa nessa linha, né? E você é bolsista, você é bolsista do professor Kleberson, mas voluntária também no projeto de resíduos sólidos. Beleza, bacana, parabéns pela coragem aí de se envolver em 2 projetos de pesquisa simultâneo, tá? Gente, ok, vamos encerrar então, tá? Ok, tá? Se o Gustavo quiser participar amanhã, ok, tá? Como nós vamos gravar a aula, né? A aula está gravada, a gente vai disponibilizar no grupo já. Então a gente, se ele quiser participar amanhã, fica à vontade, tá bom? Legal? Igor, coloca o nome no grupo de iniciação científica, tá bom? Beleza? Gente, por mim, ok, então. Beleza. Amanhã a gente volta às 10 horas. Minutos antes eu mando o link no grupo, tá? E já, tá? Daqui 1 hora e pouquinho eu mando para vocês o link para o vídeo, tá bom? Um abraço então. Professor Francisco, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Estamos encerrando. Não, obrigado. Tá ótimo então. Gente, boa tarde, fica com Deus, até amanhã.